A notícia entrevista hoje o cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés, diretor do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Álvaro Moisés é mestre em Política e Governo pela Universidade de Essex e doutor pela USP. Foi professor visitante da Universidade de Oxford e também tem diversos livros publicados. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Obrigada por ter aceitado nosso convite nesse momento excitante da vida nacional. O senhor, lógico, acompanhou já muitas eleições. O que mais te chama a atenção nesse pleito, nessa disputa em particular? Olha, nós estamos tendo uma campanha eleitoral curta, talvez insuficiente para esclarecer todas as questões delicadas, importantes, estratégicas que estão envolvidas nessa eleição. Quer dizer, num certo sentido, eu acompanho o diagnóstico de alguns analistas que dizem o que vai ocorrer neste próximo governo de 4 anos vai, num certo sentido, ter efeito pelos próximos 20 anos no Brasil. Então, é muito delicado. O Brasil vem de uma crise profunda, que não é apenas uma crise econômica, não é apenas uma crise de coordenação política que a ex-presidente Dilma Rousseff não conseguiu fazer, ela é uma crise também do sistema político e ela é uma crise de valores. Uma parte das lideranças políticas, e eu diria, mesmo da sociedade, colocou à margem alguns valores fundamentais da democracia, como o império da lei, como uma competição com igualdade, honestidade, probidade no cuidado com as questões públicas, as políticas públicas, né? Quer dizer, às vezes as pessoas reclamam educação, qualidade, saúde, como se não tivesse dinheiro para essas coisas. Nós temos muito recurso para a educação e para a saúde. É que a gestão é mal feita, não é? Então, nós temos um problema de reforma do Estado, nós temos um problema de reconstituir, de alguma maneira, o diálogo entre diferentes forças políticas para poder enfrentar os problemas. Tudo isso está embutido, de certa forma, nessa eleição. Eu esperaria que os atores, aqueles que estão, de alguma maneira, se dirigindo à sociedade, porque querem dirigir a nação, querem ser os líderes da nação, como presidente, como senadores, como vice-presidente, eu esperaria que essas pessoas, de alguma maneira, compreendessem de uma maneira mais profunda, tivessem o diagnóstico dessa delicadeza que nós estamos vivendo e propusessem, fossem capazes de propor, de se dirigir à sociedade para enfrentar estas questões. Porque, de alguma forma, parece que as soluções são muito simplistas para endereçar ou tentar solucionar problemas tão complexos, enraizados, profundos, né? Pois é. Então, essa é uma característica que eu vejo com cuidado, né? Uma situação desta eleição que eu estou vendo com cuidado. Eu acho que ainda tem algum tempo, eu acho que a mídia tem um papel muito importante, os eleitores também, a sociedade também, de pressionar, né? Mas acho que nós temos que pedir a essas pessoas que querem liderar o país que sejam mais claras, sejam mais específicas em relação aos problemas e não apenas façam uma grande... Por exemplo, não adianta apenas dizer vamos fazer a reforma fiscal, o reajuste, é preciso indicar como e o efeito que isso vai ter sobre a população. Mas isso não é uma marca de todas as eleições? Elas são relativamente sempre as soluções das propostas apresentadas são relativamente superficiais? Não, porque o momento hoje é muito mais complexo e talvez razão. Demande propostas mais profundas e um norte. Você tem razão. Agora, Mas o eleitor tem capacidade, inclusive, de entender? Olha, eu acho que, às vezes, a gente subestima o eleitorado brasileiro. É claro que você tem níveis, faixas diferentes de informação, de conhecimento e mesmo de escolarização. Então, isso afeta o entendimento e afeta a participação. Mas, de uma maneira geral, as pessoas estão sendo muito cuidadosas em buscar informações. Eu circulo em vários meios, etc., e eu vejo as pessoas sempre dizendo, não, eu estou prestando atenção no que eles estão dizendo. Eu quero saber se o que eles estão dizendo vai resolver o problema. Eu não quero apenas promessa. Isso eu acho que tem relação com o fato que nós vivemos uma crise que ficou muito mais grave, muito mais complicada com a revelação do grau em que havia chegado a corrupção, as práticas de corrupção no Brasil.
Quer dizer, as práticas de corrupção no Brasil, sempre houve corrupção em graus variados, mas nesse período recente, em particular no que diz respeito à Petrobras, se organizou um esquema sistêmico de corrupção, que aliou 3 forças fundamentais: dirigentes de alguns partidos, o PT, o PMDB, o PP, não é? Algumas empreiteiras como a Odebrecht e algumas outras, e dirigentes, altos dirigentes da hierarquia de empresas como a estatal. Virou um sistema com método, com mecanismos para captar o recurso, para desviar o recurso, com lealdade entre eles, com uma série de questões, não é? Até um departamento especializado de distribuir propina no caso da Odebrecht. Então, a revelação dessas coisas impactou a população brasileira. Impactou, as pessoas ficaram indignadas, com razão, não é? Ficaram indignadas, ficaram assustadas e, num certo sentido, se distanciaram da política e têm uma visão muito crítica, em alguns casos até rejeitando, com ódio da política, dos políticos que usaram o recurso público. Então, em relação a isso, quem quer dirigir a nação agora e está se apresentando aos eleitores tem que, de alguma maneira, dar resposta a essa situação. Não é? E não pode ser uma resposta categórica, geral, que, digamos assim, faz uma visão geral, mas não explica o que cada um vai fazer para mudar o modo de fazer política no Brasil. E é interessante porque o único candidato que de fato se destacou, né, porque está num nível muito superior aos outros, que é o Bolsonaro, isso obviamente não considerando o Lula, o candidato se apresentou como antissistema, né, como combatendo a corrupção e antipetista, e talvez por isso tenha conseguido se destacar imediatamente. Aí a gente vê um segundo pelotão de candidatos ali muito próximos uns aos outros, tentando disputar uma segunda vaga. No caso do Bolsonaro, eu diria o seguinte: eu tenho conduzido pesquisas na Universidade de São Paulo, pesquisas de opinião voltadas para o tema da cultura política. Eu estou fazendo isso desde os anos 80 do século passado, com algumas interrupções, mas mantendo sistematicamente as pesquisas. O que aparece ao longo do tempo? Quando você indaga as pessoas, os entrevistados, sobre a escolha da democracia, ou a preferência pela ditadura, ou mesmo uma posição de que não quer nem saber nem uma coisa nem outra, o que ao longo do tempo apareceu? A escolha pela democracia cresceu, é majoritária, mas tem um resíduo que permanece de aproximadamente 13%, 14%, 15%, às vezes chega a 16%, que é autoritário, que é abertamente autoritário. Esses são os eleitores automáticos do Bolsonaro, que automaticamente querem a ditadura. Não é? Defendem a ditadura. Eu acho que essa é uma base, você tem razão, uma base do eleitorado dele, talvez do Bolsonaro, que se identificou. Mas, além disso, ele conseguiu acrescentar um plus, digamos, sobre essa base, que vem das pessoas que estão indignadas e que não estão escutando de nenhum outro político nenhuma promessa no sentido de enfrentar, principalmente, a questão da segurança, de enfrentar a corrupção. Agora, o Bolsonaro adotou uma forma, um mecanismo, vamos ser claros, né? O Bolsonaro, evidentemente, merece todo o respeito como qualquer político, como qualquer homem público. Mas vamos ser claros, ele passou um período longo no Congresso Nacional, ele 28 anos. Não brilhou propriamente por projetos que beneficiem a sociedade. Ele apresentou muito pouca coisa, não teve muita aprovação. Então, ele, num certo sentido, transformou algumas questões que preocupam muita gente em categorias de muito fácil explicação. Por isso as soluções simplistas, né? Simplistas, sem grande complexidade. Isto para uma faixa do eleitorado que está indignada e que às vezes não tem também um recurso analítico muito complexo para entender o que está em jogo, acabou aceitando. E isso somou. Então, ele está numa posição que agrega, digamos assim, esses dois segmentos. Um segmento mais à direita, mais conservador, e um segmento de indignação. A dúvida que eu tenho é o seguinte: é claro que todo mundo tem direito de ter indignação, principalmente quando você vê coisas completamente erradas. Você tem direito de rejeitar, ser indignado. Mas é preciso refletir com mais profundidade
as consequências de um governo tão simplista como o que ele parece, mas sabe qual é, de alguma maneira, ser. Porque, veja, eu não tô dizendo isso para acusar o Bolsonaro, estou dizendo porque, ouvindo algumas entrevistas em que ele diz, não, sobre economia, eu não sei bem o que, eu vou ouvir o meu conselheiro. Guru, Paulo Guedes. Um presidente da República de um país complexo como o Brasil, com a capacidade de liderança na América Latina como um todo, que já teve um papel internacional, tem que ser um presidente capaz de entender as coisas e propor caminhos. Eu não vi isso até agora, posso estar enganado, mas não vi isso, né? Mas tem uma coisa interessante nessa sua tese, professor, quando o senhor fala dessas soluções simplistas, porque quando a gente vê os recortes das pesquisas eleitorais, o Bolsonaro sobe justamente nos espectros de renda mais altos, e muito entre jovens, ele é muito forte entre os jovens, tem uma grande penetração entre o eleitorado mais jovem, que é o eleitorado que é muito ativo nas redes sociais, mas também muita penetração em gente com maior escolaridade e maior renda. Aí a pergunta fica, porque é quase um contrassenso, uma contradição que um candidato que ofereça, e aí eu concordo com o senhor, sou obrigada a concordar, soluções simplistas, pelo menos pelo que a gente viu, as entrevistas, debates que acompanhamos até agora, para soluções sabidamente complexas, e mesmo assim parece o suficiente para que pessoas de maior escolaridade, maior renda, deem seu voto a ele. De maior renda é até certo ponto compreensível, porque uma parte do eleitorado de maior renda tem uma posição conservadora, tem medo de perder o que tem medo de que se aprofunde a crise, a luta por benefícios, etc. É aquela preservação do status quo, né? Exatamente, é uma preocupação de preservar. Assim. Agora, em relação a quem tem mais escolarização, eu acho que precisa um estudo mais cuidadoso. Eu não fiz ainda esse estudo, né? Mais cuidadoso para entender de onde vêm esses segmentos e, digamos assim, qual que é a sua vinculação. Para isso é preciso de pesquisa qualitativa, que de alguma maneira fizesse a conexão entre conhecimento, formação e por que escolher talvez um candidato menos sofisticado, se você levar em conta que tem outros que têm uma elaboração até intelectual, às vezes mais aperfeiçoada do que a dele, né? Eu não digo isso porque eu acho que a democracia é um regime que permite a participação de pessoas, os mais variados tipos de inserção, conhecimento. A democracia tem tudo isso, então é tudo legítimo. Não tem nada de ilegítimo nem no caso dele. Mas eu acho que é visível que você tem alguns candidatos cuja elaboração de questões nacionais é mais complexa, é mais sofisticada, digamos assim, mais elaborada, não é? Eu diria o Alckmin, eu diria o Ciro, mesmo a Marina, não só sobre a questão do meio ambiente, mas sobre outras questões, a Marina elaborou muito. No entanto, ele em relação a alguns desses, está na frente, né? Como é que o senhor vê a eleição brasileira e aí o surgimento de uma figura como Bolsonaro, porque talvez também o Brasil, pelo menos nas últimas eleições, não tenha tido uma figura abertamente de direita que represente os ideais, os valores conservadores, e aí talvez dialogue justamente com essa parcela do eleitorado que o senhor citou, de 14%, 15%, 16%, que seja a favor da ditadura ou de regimes mais fechados, mais autoritários. Como isso dialoga com o que vem acontecendo no resto do mundo, né? A gente viu as eleições na Suécia essa semana, a gente vê o Trump nos Estados Unidos, a gente vê no leste europeu também figuras mais autoritárias, partidos de direita em ascensão, a gente vê o Marine Le Pen, que disputou o segundo turno na França. Eu acho que isso tem relação... Há uma onda nesse sentido, acho que essa é a pergunta. Tem uma onda. Eu acho que você está levantando uma questão muito importante, muito interessante. Eu diria que tem dois registros. Tem um registro internacional, mundial, tem uma crise da democracia, né, em escala mundial. Por quê? Em parte porque se perdeu uma perspectiva de grandes lideranças que, de alguma maneira, elaboravam muito o conteúdo da democracia, não apenas a ideia da liberdade, mas as implicações, as consequências de ter liberdade, de ter uma capacidade de entendimento e de enfrentamento de questões. Quer dizer, se nós olharmos, por exemplo, para dar um exemplo, 50 anos que se sucedem ao fim da Segunda Guerra Mundial, você tem, nas principais democracias liberais do mundo, um avanço muito grande e a incorporação de direitos sociais fundamentais que tiveram no protagonismo dos sindicatos e dos partidos de esquerda,
social-democracia, comunistas, socialistas, uma capacidade de negociar e de dialogar que levantou avanços muito importantes. Agora, isso também ocorreu no momento em que o capitalismo estava, digamos assim, num momento em que tinha recursos de cima glória, né? Para poder distribuir. Né? Então, houve essa distribuição de renda talvez suficiente para todos. Né? Pois é, agora nós entramos numa fase de muita concentração de riqueza, internacionalização da economia e globalização, em que os estados nacionais perderam protagonismo no sentido de ampliar direitos sociais e os partidos se esvaziaram. Eu acho que esse é um ponto importante. Há uma espécie de substituição... Quer dizer, não é só aqui no Brasil, né? Quando a gente vê a sopa de letrinhas, a gente vê um esvaziamento geral. Há uma espécie de substituição do que se chamava a democracia dos partidos por uma democracia que hoje está muito mais voltada com grandes formas de comunicação de massa. Na comunicação de massa, muitas vezes pela televisão, em que se apresentam os candidatos, é menos o conteúdo que aparecia na democracia de partidos, é menos o conteúdo e mais a capacidade de algumas figuras que, inclusive, têm inserção na comunicação de massa se apresentarem como líderes. Quer dizer, veja que um dos novos partidos na Itália, não é? É de uma pessoa que estava na mídia, não é? O Partido das 5 Estrelas. Sim. Então, eu estou dizendo isso para indicar, houve uma mudança de um esvaziamento digamos, do papel que os partidos representavam como agregadores, articuladores e representação para esse aspecto que, num certo sentido, fragiliza o programa, fragiliza a ideologia. É mais personalista, né? É o quê? Um terreno profícuo para o surgimento de populistas, por exemplo. E aí, num contexto de crise, isso levou a emergência desse populismo mais à direita, que muitas vezes é xenófobo, no sentido de que é a identidade nacional contra a ideia de que os imigrantes estão chegando. Quer dizer, é uma concepção que perdeu o humanismo da democracia dos períodos democráticos anteriores, é uma crítica muito forte às elites tradicionais. E eu acho que tem um ponto que é perigoso, e é por isso que a gente precisa prestar atenção da situação brasileira, que às vezes é um rebaixamento das regras democráticas, um desprezo pelo direito das minorias. A gente vê isso claramente nos Estados Unidos agora, com o Trump. Né? Tem até um artigo muito bom de uma colega sua da USP, a Maria Hermínia Tavares, na Folha de São Paulo, que fala justamente sobre isso, né? O problema, não sei se o senhor falou, se o senhor leu, mas assim, os desafios de governos autoritários e os livros, as publicações sobre o governo Trump, e principalmente o que acontece nas entranhas do governo, dentro da Casa Branca, e o desprezo por alguns valores, ideais democráticos que são tão caros à sociedade americana, foram tão duramente construídos, né? Porque duas características fundamentais da democracia, uma é que a democracia é o único regime em que você enfrenta os conflitos econômicos, sociais, políticos de maneira pacífica, sem violência, sem um competidor querer eliminar o outro. Não é? Agora, a outra característica é que, para poder assegurar isso, tem que ter um respeito aos direitos de minoria, direitos da maioria, claro, mas direito da minoria também, e um respeito à pluralidade de visões, de concepções. Em alguns casos, isso está sendo afastado. O Trump, claramente, não tem esse respeito pela minoria, ele muitas vezes desrespeita regras fundamentais da democracia. Em alguns outros países que nós tivemos experiência... né? Tudo vira fake news. Você mencionou o leste europeu com razão, o caso da Hungria, o caso da Polônia, em que, de repente, os presidentes ou o primeiro-ministro acham que pode interferir na autonomia do judiciário. Quando acontece isso, a democracia rebaixa, perde qualidade. E, ao perder qualidade, ela deixa de ser um mecanismo para que as pessoas comuns possam realizar os seus objetivos, as suas aspirações e, de alguma maneira, assumir o seu papel de soberano, porque a democracia é o único regime em que o eleitor é o soberano, porque ele escolhe, e ao escolher alguém, ele escolhe políticas públicas. Mas se você retira essa qualidade da campanha eleitoral, da comunicação, rebaixa, não é? As pessoas também não têm como fazer essas escolhas. Então, eu tenho muita preocupação que nesse processo brasileiro atual haja menos emoção no sentido
da comoção, por exemplo, diante do atentado. É isso que eu ia mencionar, a violência. Nós não podemos aceitar de jeito nenhum, nenhuma forma de violência como ocorreu contra o deputado Jair Bolsonaro, o atentado do qual ele foi vítima. Não é? E nós não podemos transformar a vítima, eventualmente, no seu responsável, mas no responsável pelo que ocorreu. Claro. Mas, ao mesmo tempo, não dá para aceitar uma certa retórica, um certo discurso que, de alguma maneira, namora com a violência, não é? Nós tivemos a morte, há 6 meses atrás, da vereadora Marielle Franco, no Rio. Sem nenhuma resposta até agora. Sem nenhuma resposta até agora. Muito. Uma líder de direitos humanos. Nós tivemos também um atentado contra a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando estava percorrendo o estado do Paraná. Nós tivemos, em 2016, assassinato de candidatos a vereador e a prefeito. Quer dizer, a reintrodução da violência na política brasileira está sinalizando que tem aí uma possibilidade. É preciso dar um basta a isso, né? Porque isso não ajuda os partidos, não ajuda o entendimento e, principalmente, não ajuda a capacidade do país de enfrentar o que eu acho que é talvez a coisa pior desse momento, a retomada da economia para criar empregos. Nós precisamos criar 14, 15, 20 milhões de empregos no país. É uma enormidade. E nós precisamos aumentar a renda das pessoas para que elas possam realizar o que elas querem. Isso implica também em melhorar a qualidade da política de educação, da política de saúde, não é? Não falta recursos nessas áreas, mas falta qualidade. Então, todas essas questões não dá para enfrentar num contexto de violência, em que você tem o país dividido, nós e eles, brancos e pretos, esquerda, direita, Nordeste, Centro-Oeste ou Sudeste, não faz o menor sentido. E essa violência, isso, né? Ela já é o extremo, né? Ela já é a segunda fase dessa divisão, porque ela expressa justamente a falta de diálogo. Quando você vê a incapacidade de qualquer concertação, qualquer diálogo, é quando a violência acontece, né? Porque alguma coisa anterior, uma fase anterior foi esgotada e cessou. Então, essa violência, para tentar contextualizar, remete ao quê e quais são os riscos que ela impõe? Olha, ela remete a uma luta meio sem regras pelo poder. As pessoas querem chegar de qualquer jeito ao poder, ou como no caso do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, o autor do atentado disse, não, eu fiquei com medo das coisas que ele pensa, então ele imaginou que ele poderia eliminar alguém que pensa diferente. É ruim isso, né? É a pior solução que nós podemos ter. Agora, quais são as consequências disso? A consequência é que você cria um clima de instabilidade, de insegurança, que ao invés de permitir que as pessoas tenham racionalidade para decidir, para pensar e para decidir os objetivos que nós precisamos alcançar, por exemplo, tem um desequilíbrio de contas, não é? Tem um desajuste fiscal. Está mais do que evidente que, se não houver um cuidado com ajuste fiscal, em coisa de 15 a 20 anos, a única coisa que o Estado brasileiro fará será pagar pensões. Nós não teremos dinheiro para mais nada. Só para os aposentados, né? Exclusivamente para pagar os aposentados, que evidentemente tem o seu direito, deve ter o seu direito assegurado. Então, algum ajuste fiscal precisa ser feito. Enfrentar esse problema é uma coisa comum. Agora, não é uma tese de um candidato, de um partido, é uma tese do país como um todo. E para o país como um todo enfrentar isso, inclusive perceber que tem sacrifícios para fazer isso, alguns sacrifícios. As corporações, por exemplo, que são muito bem defendidas, funcionários públicos, magistrados, juízes, que têm direito ao auxílio-moradia, aumentos às vezes superior à inflação, esses segmentos vão ter que cair na real, que também precisarão fazer algum sacrifício, talvez pequeno, menor até do que se imagina, mas algum sacrifício para nós chegarmos a objetivos comuns. Para chegar a objetivos comuns, você não pode fazer no meio da briga. Ninguém consegue chegar a um denominador comum no meio de uma confusão e de uma briga. Então, para isso é preciso pacificar o país, criar condições de diálogo. As pessoas não precisam pensar todas iguais, todo mundo pensar igualzinho, mas elas precisam se dispor, mesmo entendendo que pensam que tem diferenças, poder sentar, dialogar e olhar objetivos que são comuns, que diz respeito ao que interessa ao país como um todo, e não apenas um grupo
uma facção, um Estado ou os filiados de um determinado partido, não é? O que significa para o senhor, preocupa o senhor, que algumas vozes de militares tenham sido ouvidas com mais frequência? A gente teve uma entrevista recente do general Vilas Boas colocando em dúvida a legitimidade dessa eleição do pleito depois do ataque a Jair Bolsonaro, né, tanto se ele ganhasse ou se ele perdesse. A gente teve o general Augusto Heleno, também o general da reserva, general importante, liderando uma manifestação em Brasília, também fazendo menção ao ataque, defendendo o Jair Bolsonaro. Como isso, o que significa para o senhor todas essas vozes assim da caserna? Boa questão, boa e delicada questão. Pois é. Né? Eu diria o seguinte: primeiro, isso significa que algumas regras democráticas se deterioraram de tal maneira que alguns atores acham que podem e que estão autorizados a descumprir essas regras. Por exemplo, na democracia, comandante militar, chefes militares não devem se envolver em política. Não devem nem sequer se pronunciar sobre política. Mas tem se envolvido com cada vez mais frequência. Porque, digamos, a tarefa deles é outra. Sim. E eles têm uma diferença em relação ao resto da sociedade, que eles têm disponível ao seu uso recursos de mando, e recursos de poder, e recursos que significam, criam uma diferença, por exemplo, em relação aos civis. Então, eles não devem se envolver. Agora, eu posso entender até certo ponto, mas é um ponto limitado, por exemplo, os pronunciamentos recentes do comandante do Exército, porque ele chamou atenção para uma coisa que é uma preocupação de muita gente, e ele tem razão nisso. Ele diz, olha, há uma intolerância, está ocorrendo uma intolerância na sociedade que é um risco grande. Se você tem muita intolerância, isso pode, como eu estava dizendo antes, pode levar à violência. Não é? Então, desse ponto de vista, ele está tocando num problema que é sensível. Agora, eu acho que um comandante de exército não deveria se pronunciar sobre a legitimidade que pode sair das urnas. Isso é uma coisa que diz respeito aos eleitores. Eles podem, enquanto eleitores, participar, mas não como chefe militar, ou não como alguém do governo. Não é? Então, isso é uma coisa que diz respeito aos eleitores e diz respeito à justiça eleitoral. Não é? Quer dizer, eu acho que nós temos todas as condições para ter eleições legítimas no Brasil. E uma das condições da legitimidade é que os competidores reconheçam que se um outro ganhar e não ele, não é? É parte da legitimidade democrática. Então, o que nós precisamos construir é, de alguma maneira, enfatizar esta regra que reconhece que na democracia, através do voto do povo, do voto da população, você cria legitimidade. Quem receber a maioria dos votos da população será o dirigente legítimo. Alguns vão dizer, não, talvez tenha havido fraude e tal. Pode até que aconteceu já em 2014, né? O PSDB questionou, começou com essa história. Pois é, pode até haver mecanismos para verificar se houve mesmo fraude ou não. Isso também é parte da democracia. Mas ninguém pode, antes de ter o resultado final, dizer, olha, se eu não ganhar é porque foi ilegítimo. Não é um bom caminho. O que muda? Agora vamos falar sobre eleição propriamente dita. O que o senhor acha que vai mudar aí nos próximos dias com a entrada do Haddad, a oficialização do nome dele como candidato do PT? Bem, eu acho que é preciso considerar o seguinte, evidentemente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha uma taxa muito alta de preferência, não é? E uma parte do eleitorado entendeu que foi cometida uma injustiça contra ele. Então, há uma possibilidade de transferência de votos muito grande. A transferência, eu acho que vem de duas fontes. Não é? Ela, por um lado, significa que é a força do Lula e a força do PT que vai transferir uma parte de votos. Mas também tem o seguinte, o governo que substituiu a ex-presidente Dilma Rousseff, através do impeachment, sobre ele se criou uma expectativa de resultados muito positivos que foram um desastre, na minha opinião. Eu acho que, do ponto de vista político, o governo Temer foi desastroso. Então, se você tem uma situação... Isso é maravilhoso para o PT, né? Pois porque então, recoloca o PT como oposição no jogo. O PT, que é oposição, nesse momento aparece como alguém que vai buscar votos contra isso que foi um desastre. Não é à toa que o presidente Temer tem uma popularidade tão baixa. E apareceu, aliás, em várias denúncias que precisam ser
evidentemente verificadas, ele tem todo o direito de defesa, tem todo o direito de haver dúvidas se realmente as coisas aconteceram, mas são denúncias graves, não é? Não, e diz respeito a ele, diz respeito a alguns outros ministros principais do governo. Um governo que tem esta imagem não oferece uma alternativa muito positiva para a população. Então, nesse contexto, há um potencial de crescimento dos votos do Fernando Haddad grande. Não é? É preciso saber se, sobre este potencial, ele também apresentará propostas que são adequadas para tirar o país da crise. Porque não basta apenas ter alguém que aparece, não é, um pouco ligado à figura do ex-presidente Lula, um grande combatente, lutador pelas questões sociais, que é uma coisa positiva, mas é preciso que também apareçam quais são as propostas econômicas, quais são as propostas para criar emprego, como é que vai se resolver o problema da qualidade da educação, da qualidade da saúde, principalmente levando em conta que o PT já teve no governo, não é, por 3 mandatos, mais de 12 anos, em alguns casos, educação, saúde não melhoraram muito. E, além disso, houve corrupção. Então, eu acho que o Fernando Haddad vai enfrentar também uma situação em que ele tem que explicar, ele tem que oferecer uma garantia para o eleitor de que, sendo do PT, que participou tanto da corrupção, qual é a garantia que ele tem agora que não vai mais haver corrupção? Não é? Eu acho que é possível fazer isso, quer dizer, eu acredito na honestidade das pessoas, né, que querem, de alguma maneira, desempenhar um papel adequado, mas é preciso convencer o eleitor. E eu acho que essas coisas todas têm aspectos positivos, têm aspectos negativos que vão estar no percurso do crescimento possível, potencial. Tem muita gente, inclusive dentro do PT, que não julga o Haddad a melhor pessoa para fazer isso, porque dizem que ele é muito paulista, pouco conhecido, pouco carismático, tem aquele jeitão acadêmico, é completamente diferente do Lula. O senhor acha isso? Eu acho que o Fernando Haddad é uma pessoa capacitada, ele tem várias qualidades, não só por ser meu colega na Universidade de São Paulo como acadêmico, né, mas também como homem público, tem várias qualidades. Agora, ele faz parte de uma, digamos, uma agregação política, não é, que tem problemas. Então, num certo sentido, ao lado das suas qualidades como político, que são várias, como administrador, não é, ele tem que, de alguma maneira, se dirigir a essa herança da qual ele faz parte, que foi responsável por algumas das coisas piores que ocorreu no período recente na política brasileira. Eu me refiro a 2 coisas. Escolhas econômicas da ex-presidente Dilma Rousseff levaram à recessão, inflação, desemprego. Além disso, tem um outro lado. Muitas vezes, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez esse jogo do nós e eles. Eu me lembro de uma frase do Lula, num determinado momento, em que ele dizia que o antigo PFL, que hoje é o DEM, deveria ser extinto. Não é? Então, ele ajudou a criar esse clima de nós e eles, de confronto esquerda-direita, de que agora o Bolsonaro se beneficia. Você veja como as coisas são na política, né? Às vezes as pessoas não percebem as implicações, mas, num certo sentido, aquele jogo de um partido de esquerda ou de um líder de esquerda está favorecendo hoje um líder de direita. Não é? Então, desse ponto de vista, eu acho que o Fernando Haddad, que, como eu disse, eu insisto nisso, ele tem muito boas qualidades, mas ele vai ter que, de alguma maneira, se defrontar com essa herança. Não é uma herança fácil de administrar. Dá para imaginar um segundo turno? Pelo que as pesquisas indicam, as últimas pesquisas, o Bolsonaro está no segundo turno? Olha, eu acho que, olhando o resultado de outras eleições brasileiras anteriores, quem tem 20, 22, 24, 26% tem uma chance grande de chegar ao segundo turno. Nada na política é imutável, nem definitivo, mas tem uma chance grande. Ela, digamos assim, é provável, não é? Embora não seja a única alternativa que pode acontecer. Não é? Então, ele tem essa chance. O que significa que os outros 3 ou 4 candidatos, que são Ciro Gomes, Marina Silva, o Alckmin, o Geraldo Alckmin e o Haddad, Fernando Haddad, entre esses 4, a competição vai se acirrar agora nos próximos dias para ver quem consegue crescer e chegar junto com o Bolsonaro no segundo turno. Porque se não houver esse crescimento, no nível em que eles estão, de repente nem tem segundo turno, né?
Porque eles estão na fase de 9%, 10%. Mas aí o Bolsonaro vai ter que crescer muito e tem a rejeição do outro lado, que é a maior, né, entre todos os candidatos. Talvez impeça. Você lembra bem, tem o outro aspecto que é a rejeição. O Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, né, que é uma rejeição de mais de 40%. Quer dizer, se você olhar num total de 147 milhões de eleitores, uma rejeição de 40% é um mar de rejeição, muita coisa. Né? Uma coisa muito grande. Eu não sei se ele será capaz de enfrentar isso, né? De alguma maneira reverter essa tendência. Às vezes alguém consegue reverter, mas eu não sei se ele será capaz. Acho muito difícil. O que significa que, portanto, vai haver competição no segundo turno. No segundo turno, se algum desses outros 4 se credenciar melhor, não é? Chegará no segundo turno e vai disputar com ele. Aliás, tanto a pesquisa do Datafolha como do Ibope, por exemplo, dão o Ciro Gomes na frente dele. O Ciro Gomes ganha na formulação do segundo turno do Bolsonaro nas duas pesquisas, não é? Na pesquisa do Datafolha, Marina e o Geraldo Alckmin também ganham do Bolsonaro. Na pesquisa do Ibope, no entanto, eles empatam. Quer dizer, os resultados não são muito discrepantes, eles estão mais ou menos próximos, o que significa que vai haver competição no segundo turno. E isto, eu acho que remete para uma outra questão interessante, que tem alguns segmentos do eleitorado que estão pensando em fazer voto útil no primeiro turno, no primeiro turno. O que não é comum, é bastante incomum, porque normalmente a gente vê essa disputa de rejeições e o voto o voto útil no segundo turno, mas é difícil você ver isso no primeiro turno. Não, você tem razão. E para que isso aponta? Então, quer dizer, na verdade, pode mudar completamente na véspera da eleição, torna o cenário mais imprevisível ainda, mais incerto. Talvez isso remeta para uma possibilidade que é uma parte dos eleitores que são mais racionais, que são mais analíticos, não é, que ficam olhando os dados de pesquisa até o último momento para dizer, tomar a decisão. Eu vou fazer uma escolha que pode não ser aquela que eu gostaria, mas eu vou fazer a menos pior para, de alguma maneira, evitar um mal maior, que no caso seria a escolha de alguém que você não deseja, né? Qualquer que seja a orientação política. Eu acho que aí já penso no cenário Bolsonaro e PT, então em qual daqueles azuis eu tenho que votar para impedir que esse cenário se concretize. Quem é contra uma posição mais à direita diria, eu quero evitar o Bolsonaro. Quem é contra uma posição mais à esquerda ou ao PT, levando em conta toda a responsabilidade que o PT teve nos últimos anos, pode dizer, não, eu vou fazer um voto para evitar o PT. Então, essa possibilidade, é evidente que ela está inscrita nas alternativas que estão postas para os eleitores neste ano, numa campanha curta, condensada e que não é tão esclarecedora quanto nós precisaríamos, né? Talvez muito complexa para o tempo que nos foi dado, né, que a lei estipulou para essa campanha. Agora, nesse segundo pelotão de candidatos, como é que o senhor vê as chances de cada um deles? Alckmin, Marina, Ciro, Haddad, quer dizer, quais são os pontos fortes, positivos e as fragilidades de cada um? Quem está mais bem colocado, o que o senhor acha que pode ter mais cacife para chegar lá, pela segunda vaga? Olha, eu acho difícil dizer isso, responder a sua questão de maneira muito objetiva. Acho que a gente tem que olhar um pouco a variação de cada um deles, não é? Por exemplo, apareceu um resultado nessas últimas pesquisas, segundo o qual o candidato Ciro Gomes cresceu no Nordeste. Aliás, ele é nordestino, ele é do Ceará, então, num certo sentido, isso faz também sentido, né? faz Tem sentido, lógica. não é? Agora, os votos só do Nordeste para o Ciro não são suficientes para ele chegar no segundo turno. Ele tem que dialogar, de alguma maneira, com os eleitores também do Sul e do Sudeste. O senhor acha que ele pode, de alguma maneira, fazer um papel de tentar, talvez, ser esse candidato do centro mais equilibrado, que antes era a promessa do Geraldo Alckmin, mas como ele não vem emplacando das pesquisas, o Ciro Gomes, que só parece que se sai um pouco melhor, é mais carismático, tem tentado fazer esse diálogo, essa ponte entre esquerda e direita, quer dizer, ele pode conseguir algus desses votos de centro-direita também? Ele pode tentar, talvez ele vá tentar, mas isso significa abrir temas que são sensíveis para os eleitores dos outros. Até agora não ocorreu isso, né? Então, em relação ao Ciro, eu diria, ele deu uma crescida, deu uma subida,
está disputando bem, não é? Inclusive com alguns depoimentos que eu ouvi em debates com consistência, mas ele teria que crescer em áreas que ele não está muito propriamente colocado nesse momento, principalmente Sul e Sudeste. No caso da Marina, é um pouco diferente, porque ela estava crescendo e, de repente, perdeu votos que parecem ser uma perda de pessoas que, porque o Lula estava fora da disputa, tenderia a votar nela, mas que agora, na medida em que o Lula continua fora da disputa, mas indica o Fernando Haddad, de novo, esses eleitores parecem estar migrando para outros candidatos, eventualmente para o próprio Haddad. Então, ela perdeu. Ela teria que fazer um esforço, de alguma maneira, no diálogo, no discurso, na apresentação das suas propostas, que levasse a manter esse eleitorado. Eu não sei se é possível isso, porque no calor da campanha, não é? Uma boa parte das coisas que ela pensa, que ela já colocou. E é interessante porque eu acho que o eleitor nunca foi tão volúvel como nessa campanha. Como talvez o voto útil já seja necessário no primeiro turno, a gente vê um voto muito cristalizado e consolidado no Bolsonaro pelas pesquisas Datafolha, a maioria que vai votar nele já está decidida a de fato votar nele. Agora, isso não é verdadeiro quanto aos outros candidatos, são eleitores que admitem a possibilidade de migrar, de pular um para o outro. Então, é capaz da gente ver aquele samba maluco até o final do primeiro turno. Eu acho que isso está relacionado com a característica dos eleitores de cada um dessas escolhas, dessas opções, né? O eleitor mais indignado ou mais à direita, mais conservador, ele já se decidiu, né? Tende a ter uma posição mais definida e não quer saber a discussão. Sim. Os outros, desse ponto de vista, eu diria, aspas, são mais democráticos, são mais abertos, querem ouvir mais e, num certo sentido, dizem, eu só vou tomar minha decisão mais no final, depois de saber bem o que cada um está propondo e que chance tem. É uma coisa interessante, porque é uma certa, digamos, capacidade de flexibilidade que é menos encontrada no segmento que está apoiando, na minha visão, na minha perspectiva, que está apoiando o Bolsonaro. Agora, eu falei do Ciro e falei da Marina. Eu acho que seria o caso de mencionar a situação do Alckmin, né? Do Sim, por que ele não emplaca, mesmo com maior tempo de TV, maior estrutura e dinheiro? Então, eu acho que a campanha do ex-governador de São Paulo tem um paradoxo, não é? O paradoxo consiste em que ele tem propostas claras e, em algumas coisas, mais objetivas até do que outros. Vou dar 2 exemplos. Na segurança, ele tem o que mostrar. Quer dizer, afinal de contas, um estado como São Paulo, que você teve uma queda de 13 mil homicídios num período de 10 anos, de 13 mil para 3 mil, significa que alguma coisa da segurança funcionou. Então, tem o que mostrar. A segunda coisa, Geraldo Alckmin é aquele que, do ponto de vista do ajuste fiscal, está apontando o caminho para fazer o ajuste, inclusive para enfrentar, eventualmente, a necessidade da reforma da Previdência, não é? Ele também tem percepção clara de que houve digamos assim, uma deterioração do sistema político e precisa aperfeiçoar o voto distrital misto, diminuir o tamanho dos distritos eleitorais, dar mais força para o eleitor. Ou seja, do ponto de vista de conteúdo, eu diria que ele está bem. O problema é que esse conteúdo não está sendo apresentado numa forma de comunicação que convence as pessoas. As pessoas querem saber, não é, para alguém que teve tanto tempo no governo como o ex-governador Geraldo Alckmin, o que é que ele vai inovar agora, depois de toda essa avalanche que nós soubemos de crise da política, de corrupção, de envolvimento de partidos, inclusive do seu partido, não é? O Beto Richa, ex-governador do Paraná, acabou de ser preso. O ex-presidente do PSDB, Eduardo Azeredo, né? E a gente tem o Reinaldo Azambuja, Aécio, que foi o grande candidato de 2014, tem denúncias. Então, eu acho que está faltando para o candidato Geraldo Alckmin se referir a essas questões de uma outra maneira, capaz de empolgar o eleitor, capaz de alguma maneira, de convencer o eleitor. Quer dizer, não adianta você ter um bom conteúdo se você não comunica isso com... Se você não tem carisma, né? Uma capacidade de chegar ao eleitor, né? De transmitir. Há um elemento aqui de emocionalidade que precisa estar presente. Não basta você ter uma
uma figura assim tão racional que não parece que está... Talvez isso seja bom para um médico, né? E não para um político, né? Mas... Não, ele tem, evidentemente, uma imagem de um bom médico que se preocupa com as pessoas. Ele fala isso, né? A campanha quer passar isso, né? Uma coisa da política ficou muito aguda, a indignação e a rejeição, tem que, de alguma maneira, fazer um esforço maior de convencimento. Eu acho que os candidatos histriônicos ganham mais nesse cenário, né? Aí a gente vê o Ciro, vê o Bolsonaro, talvez seja uma dificuldade do Haddad também, porque talvez o momento peça um tom mais elevado, né? Um eu não sei se o acima. Haddad vai conseguir resolver essa questão, você tem razão. Exato. É uma boa lembrança, os dois são muito próximos desse ponto de vista. O Haddad e o Alckmin, nesse sentido, se parecem bastante, né? O Ciro, com aquela coisa adequados, dele, né, mais nervosa, etc., ele entra nas coisas de uma maneira mais apaixonada. Eu acho que, às vezes... E que ele dosou, né? A gente estava comentando antes da entrevista. Um Ciro na pré-campanha, né? Outro Ciro na Mas campanha. Eu acho que, às vezes, na política falta mais paixão. Alguém vai dizer, bom, mas a paixão pode ser uma emoção que não ajuda. Eu digo paixão no sentido, inclusive, de compaixão com as pessoas que sofrem, que têm baixo salário, Sim. que estão desempregadas, que não são bem atendidas nos hospitais. Em relação a essas pessoas, o político precisa demonstrar que ele efetivamente quer resolver os problemas. Né? E que ele entende, né? Professor, vou interromper um minutinho, a gente já quase esgotou o tempo da entrevista, então eu vou fazer um intervalo rápido, mas a gente volta para as nossas conclusões e considerações finais. Não sai daí. Estamos apresentando É Notícia. A Notícia está de volta com o professor de Ciência Política José Álvaro Moisés, da USP. Professor, o que vai acontecer se a gente tiver um segundo turno com Haddad e Bolsonaro, que é completamente plausível, né? Um cenário com uma possibilidade de acontecer. Eu até comentei com o senhor no intervalo que eu lembrei de um segundo turno entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo no Rio, em que muitos cariocas não sabiam em quem votar. Isso pode acontecer. Como é que fica? Pode acontecer porque, digamos, o Bolsonaro está parecendo que está se consolidando para chegar ao segundo turno e o Fernando Haddad, com a transferência de votos do Lula, pode acontecer isso. Isso significaria que você teria um cenário, digamos, de uma contraposição direita-esquerda mais radical, não é? Porque mais extrema-direita e extrema-esquerda do que a gente tem visto nas últimas eleições, né? Tem sido PT-PSDB. A polarização tradicional tem sido essa. Agora, talvez a polarização vai mudar um pouco de figura. Isso coloca algumas possibilidades, não é? Que é o seguinte, uma parte do eleitorado mais conservador, se acontecer isso, vai se aglutinar em torno do Bolsonaro, para, de alguma maneira, garantir a vitória dele. A mesma coisa vai acontecer do outro lado. Tem muita gente no Brasil, haja visto o nível de rejeição da candidatura Bolsonaro, tem muita gente que tem medo, que tem receio, que se preocupa com a entrada de um governo mais conservador, tipo direita, uma ultradireita no Brasil. Há exemplo do que ocorreu em alguns países do leste europeu, que têm tido governos de direita que têm solapado direitos políticos, direitos sociais, ou há exemplo dos Estados Unidos, não é? O presidente Donald Trump, que ganhou em grande parte, chegou à presidência recebendo votos de uma parte do eleitor ressentido, que tinha perdido renda nos Estados Unidos e, de alguma maneira, estava contra a globalização, contra a perda de empresas, etc. Agora faz algumas escolhas que alguns analistas chamam de loucas, literalmente. Por exemplo, retirar os Estados Unidos da ONU, não é? Ou de acordos internacionais, como o caso do clima de Paris, da Organização Mundial do Comércio, retirar, não manter o compromisso dos americanos em relação ao enfrentamento do aquecimento global. São questões que afetam o conjunto da humanidade e que, de repente, um político populista de extrema-direita pode fazer uma coisa dessa natureza. Resta então, saber se é uma preocupação séria de uma parte grande dos eleitores brasileiros. Se acontecer isso, eu acho que esse segmento vai tender a unificar centro-esquerda, esquerda, liberais e, eventualmente, setores que se consideram mais cuidadosos, mais modernos e mais preocupados com os direitos humanos, com o império da lei,
não é? Com o controle do abuso de poder, etc., vai haver uma unificação desses setores contra o candidato mais à Parece direita. que o seu discurso vai na linha de um conglomerado maior anti-Bolsonaro do que anti-PT. O senhor acha que nesse segundo turno o Haddad teria mais chance? Eu acho que é uma possibilidade grande. Você veja que mesmo alguém como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já disse abertamente que seria natural. Olha, se houver esse risco, pelo menos os adeptos do PT e do PSDB têm que conversar. Pelo menos conversar para, digamos assim, encontrar uma solução. Isso faz parte da democracia, é inteiramente legítimo, que são possibilidades que os eleitores têm de encontrar a sua alternativa. Claro que alguns não gostarão, os apoiadores do Bolsonaro podem dizer, não, isso não é bom, mas é parte do jogo democrático, não é? Agora, uma última pergunta antes do nosso pinga-fogo. A crise política se resolve ou, pelo menos, se ameniza com essa eleição? Ou não? O senhor acha que é uma crise que ainda vai perdurar por mais algum tempo? Olha, usualmente eleições são para isso, para de alguma maneira, digamos assim, estabelecer um novo governo, um novo marco zero e se começa com o esforço de construir e de reconstruir o que precisa ser reconstruído. Agora, nós vamos enfrentar, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, questões econômicas e sociais muito duras. Não é? Na verdade, nós vamos estar entrando no ano novo com 14, 15 milhões de desempregados ainda. Não é? Nós vamos estar entrando no ano novo com um desequilíbrio nas contas. O déficit fiscal do próximo ano, que inclusive foi discutido, aprovado no Congresso e proposto por esse governo, é um déficit muito alto. O novo presidente vai encontrar essa situação. Ele precisa, para isso, quem quer que seja, ele precisa ter um esforço do país, uma capacidade do país de apoiá-lo para que, eventualmente, ele possa conduzir o país num novo rumo, não é? Num novo caminho. Eu acho que essa é uma razão muito forte para que os eleitores pensem 2, 3, 4, 5 vezes antes de votar, para escolher alguém que realmente oferece uma perspectiva efetiva de mudança e não apenas um discurso, não é, emotivo, emocional, de não, vou resolver isso, ou na bala, ou daquele jeito. Não, não é assim. Não é? A complexidade da situação brasileira vai exigir uma competência, uma capacidade, um cuidado, não é, de enfrentamento das questões muito grande, na minha opinião. O mar está muito revolto para eleger alguém inexperiente, porque esse líder vai ter que lidar, talvez, com as questões mais espinhosas e mais difíceis desde a redemocratização. Né, professor? Exatamente. Professor, vamos então para o nosso pinga-fogo aqui para encerrar a entrevista. Lava Jato. Eu acho que tem um sentido de civilização, melhorar a cultura política do Brasil. Nós não precisamos conviver com corrupção. Sérgio Moro. É um juiz competente, tem desempenhado bem o seu trabalho, é uma pessoa admirável que merece o nosso elogio. Eu, pessoalmente, o que eu puder fazer para apoiá-lo, eu farei. Marina. Eu tenho uma admiração pela Marina por esse lado, por essa contribuição que ela vem trazendo ao longo dos anos. Acho que, independente do resultado da eleição, mesmo que ela não se eleja, né, ela continuará tendo uma contribuição na política brasileira. Bolsonaro? Bom, Bolsonaro, eu pessoalmente tenho restrições ao discurso, às propostas e alguns enfoques que ele tem. Mas para liderar o país, eu pediria mais. Eu acho que nós precisamos de alguém com mais virtudes. Não é? Alckmin? O ex-governador Geraldo Alckmin prestou um serviço grande em São Paulo, fez muitas coisas importantes. Haja visto que as contas, por exemplo, do Estado de São Paulo estão todas equilibradas, não é? Porque ele é muito ligado aos valores democráticos. Ele insiste nisso, não é? E é uma coisa importante. Agora, acho que precisa de mais compaixão, mais paixão para poder transmitir ao eleitor a renovação que ele quer fazer. Eu esperaria, por exemplo, que, tendo em vista alguns episódios de corrupção envolvendo algumas pessoas do partido, que ele oferecesse para o eleitor uma indicação de como ele pretende conduzir a questão da corrupção. Haddad? Bom, Fernando Haddad é agora o substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu até já fiz menção a algumas qualidades dele, né? Ele é um bom acadêmico, ele é um bom administrador, não é? Ele tem, eu acho que, clareza em problemas do Brasil. Agora, ele digamos assim, está ligado a uma herança política que não é fácil
de administrar. Eu não sei como é que ele vai administrar isso, de ao mesmo tempo manter a sua coerência e, de alguma maneira, se separar dessa tradição, dessa herança que não é boa, a meu juízo, não é boa para a democracia, né? Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui no É Notícia. Volte sempre. Assunto obrigado. não falta. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com você e de me dirigir aos telespectadores. Muito obrigada. Você também que nos acompanhou, a sua companhia, a sua audiência. A gente volta na segunda-feira que vem com um novo entrevistado. Uma ótima semana. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau.